Olá, olá, olá. Eu sou o Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se inscreva no canal, dê o seu like para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Vamos falar aqui dos últimos capítulos da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, o livro mais amado em todo mundo, acredito eu. E ali, os últimos 27 livros da Bíblia, ele fala de Jesus. Ele fala do aparecimento de Jesus e da proposta que Jesus tinha para as pessoas na sua época, ou para todos os tempos. Ali, Jesus aparece ali falando do seu reino, falando do seu reino, falando que ele era o próprio Deus. Ele fala para os discípulos que era necessário que o evangelho fosse pregado em todo mundo para que então viesse o fim, e por aí vai. Jesus ele fala para os discípulos dele que antes que eles pregassem o evangelho em todo Israel, ele ia voltar. Ele fala também em Mateus 24, antes que aquela geração morresse, chegaria o tempo do fim. Ali você vê ali Jesus falando que o reino dele estava bem próximo mesmo. Ele fala que os romanos levariam uma pessoa cativa para ser escravo em outra nação e deixaria outra pessoa ali na região de Israel. Você vê ele falando ali para o sumo sacerdote e para aquelas pessoas que estavam ali no Sinédrio que ele era o próprio Deus, que ele viria nas nuvens. O sacerdote, aquelas pessoas que estavam ali no Sinédrio, viriam ele vir nas nuvens com poder e grande glória. E quando o sacerdote entende que ele está falando que ele é o próprio Deus, e aos olhos do sacerdote ele era um homem comum e pecador, o sacerdote rasga suas vestes, porque só Deus podia trazer uma nação contra a outra. Um homem de carne e osso, um homem pecador, não tinha esse poder que Jesus estava falando ali que tinha, para trazer uma nação mais poderosa que Israel para destruir Israel. A gente vê os capítulos ali, os livros, os 27 últimos livros ali, tratando da vinda de Jesus. Eram os seus discípulos, eram os seus apóstolos. Jesus, quando a gente fala na Bíblia, a gente fala nos apóstolos, mas Jesus fez inúmeros discípulos, talvez milhares de discípulos, ali naquele curto período de tempo. A gente vê lá Pedro mesmo, no discurso de Pedro, 3.000 almas se convertendo. Ali fala que havia pessoas ali de todas as nacionalidades, né, de todas as nações, ali em Israel naquele dia. E aquelas pessoas ali com certeza já tinham vindo em anos anteriores para comemorar a Páscoa ali em Israel e havia ouvido falar de Jesus. Alguns haviam até o visto, né? Certamente havia até o visto ali em tempos anteriores, em Páscoas, porque o judeu, quando o judeu ia para comemorar a Páscoa, como o deslocamento às vezes era um deslocamento muito grande, e era um deslocamento a pé ou no lombo de um animal, era um deslocamento um pouco complicado, desgastante, ele ia para ficar ali cerca de uma semana ou mais ali em Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Ali a gente vê Jesus falando para eles que ele voltaria em pouquíssimo tempo, eles viriam ver Jesus voltar. Jesus fala que eles viriam ver Jesus voltar. Jesus fala que ia pegar eles e ia levar eles para que onde ele estivesse, eles também estivessem, os discípulos dele também estivessem, onde que ele estivesse. E ali a gente entende ali das duas maneiras. No arrebatamento proposto por Daniel, que aconteceria no primeiro século, haveria o juízo, segundo Daniel, no primeiro século, milhões e milhões de pessoas compareceriam diante de Jesus no primeiro século, e ele também viria para implantar o seu reino, né? Jerusalém, que era para ser a capital espiritual da humanidade, havia se tornado extremamente corrupta através das suas religiões, das religiões ali estabelecidas. Jerusalém havia se tornado uma prostituta, havia se tornado uma cidade completamente corrompida, havia se tornado a grande meretriz e merecia ser destruída. Aquele sistema religioso judaico, ele merecia ser destruído. Ele deveria ser destruído para que o reino de Deus fosse implantado em toda a terra, para que Cristo pudesse ser tudo em todos, em todo mundo, em toda a humanidade. Quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, Deus falou com eles para eles não estabelecerem um rei sobre eles. Ele seria o próprio rei. Ou seja, todos os judeus teriam uma consciência
Ele teria um estado de consciência capaz de direcioná-los de uma forma agradável a Deus, sem que tivesse um mediador, sem que eles fossem subjugados por um rei. E Deus não conseguiu dessa maneira. Havia necessidade de Cristo vir, morrer e depois vir como juiz, estabelecer o seu reino. E o seu reino foi estabelecido. O templo em Jerusalém foi destruído, já não há mais aquela necessidade antiga de culto a Deus. Deus agora, ele é tudo em todos através de Cristo. Todos os reis da terra hoje, eles são submissos ou se submetem a Cristo. Ainda que muitos às vezes insistem em não fazer a vontade de Deus em Cristo e tomam iniciativas perversas e corruptas pelas suas próprias mãos, eles estão sujeitos a Cristo. O que vai acontecer é que se eles tomarem essas atitudes, ou qualquer ser humano que tomar essa atitude rebelde a Cristo, vai sofrer as consequências, porque o reino de Cristo está implantado. E quando um reino ele é estabelecido e os seus súditos não obedecem à vontade daquele rei, vem ali um algoz, vem ali um carrasco e pune aquele súdito que não está andando de acordo com o estabelecimento daquele reino. É isso que acontece hoje. Quando nós não andamos de acordo com a vontade daquilo que Deus pré-estabeleceu em Cristo, nós sofremos as consequências. Nós sofremos a consequência pelos nossos próprios erros. Os nossos próprios erros são nossos próprios algozes, são nossos próprios carrascos. Eles fazem nos pagar pelo aquilo que nós cometemos, que não era a vontade de Deus em Cristo. Cristo veio estabelecer um reino espiritual na terra. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. O reino de Cristo foi estabelecido, como diz lá em Apocalipse, quando ele viu descer do céu um novo céu e uma nova terra. Era um novo sistema de cultuar a Deus. Era uma nova maneira de servir a Deus. Já não era mais aquele sistema judaico, aquele sistema arcaico judaico, o sistema mosaico. Já não era mais aquele sistema corrupto. Agora foi implantado um novo sistema. A Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual, desceu do céu à terra. E aqui nós estamos aqui para servir a Deus da melhor maneira possível. Deus quer que nós sejamos pessoas espirituais, para que possamos ser bem-sucedidos, como está escrito em Deuteronômio, no capítulo 28, para que sejamos felizes ao entrarem e felizes ao sairmos de qualquer lugar. Felizes seremos no campo e felizes seremos na cidade, se andarmos em espírito, buscando agradar a Deus em Cristo Jesus. Infelizmente, ali nos 27 livros da Bíblia, há uma distorção muito grande quanto às coisas que ali está escrita. Buscam-se a necessidade, ou buscam-se motivos ali para poder estabelecerem religiões, para que as pessoas possam buscar a Deus por uma vida celestial futura. Mas a vida celestial, ela já começou. Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. Cristo foi o primeiro que a morte não conseguiu segurar ele no túmulo. Ele foi o primeiro porque a partir daquele momento, a partir do momento que Jesus viesse julgar a nação de Israel, viesse estabelecer o seu reino e julgar a nação de Israel, o túmulo, a sepultura, já não mais poderia reter as pessoas ali. Ele foi o primeiro daqueles que morreu e a sepultura não pôde mais retê-lo. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo um forte abraço para você. Graça e paz.